Olá, criptomaníacos! Acabamos de passar pela maior pressão vendedora sobre o Bitcoin desde junho de 2022, quando empresas como Three Arrow Capital faliram. Mas mesmo com toda essa pressão vendedora, o Bitcoin continuou ao redor de 100 mil dólares. Será que o Bitcoin se tornou um ativo maduro? E será que o Bitcoin está refutando um filósofo brasileiro moderno que disse recentemente: se tá caro, não compra? Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. No vídeo de hoje você vai entender como que o Bitcoin está fazendo uma espécie de seleção natural da riqueza. Somente os indivíduos, as empresas e os países mais adaptados a essa era digital irão prosperar, irão enriquecer. Os outros... Se você não esperava ver Lula e Darwin na mesma introdução de vídeo, deixa o like porque vem muito mais coisa por aí. Na tela você tem o gráfico semanal do Bitcoin, destacando as grandes correções de preço, as grandes quedas de preço ao longo de todo o ciclo de alta. E aí você fala, pô, talvez o Lula tenha razão, né? Nesses momentos aqui, as pessoas acharam o Bitcoin caro e, portanto, não compraram Bitcoin. E o preço corrigiu, o preço caiu. Vejam aqui, quedas de 22%, 20%, 25%, até de 30%. E mais recentemente, né, agora a gente teve uma queda de 16% no preço do BTC. Estaria Lula correto? Não! Notem que apesar de todas essas quedas, o preço do Bitcoin não para de subir. As quedas são somente temporárias, somente no curto prazo. Você aí talvez possa ir no mercado e não comprar nada. Falar, o arroz está caro, o feijão está caro, a carne está cara, não vou comprar nada. Você consegue segurar aí por 1, 2, 3 dias, uma semana, mas em algum momento você vai precisar comprar aquilo que é essencial para a sua vida. Comida é essencial. E mesmo que você ainda não consiga compreender isso, Bitcoin é tão essencial quanto comida. Porque é justamente ele que resolve o problema da inflação. Não, a inflação não é culpa do dono do supermercado, como disse o filósofo Lula. A inflação é culpa do Lula, é culpa do governo, quando imprime dinheiro, quando aumenta a base monetária, fazendo com que a quantidade de dinheiro na economia, conhecida como M2, esta linha amarela subindo, cresça 17 vezes mais do que o aumento do salário. A linha laranja logo abaixo. Isso significa que o seu dinheiro é diluído numa velocidade muito mais rápida do que o seu ganho cresce, gerando empobrecimento. E mesmo que de forma inconsciente, as pessoas se acostumaram a se proteger desse empobrecimento, dessa diluição do dinheiro. Por isso que casas são o nosso ativo mais valioso atualmente. Elas são a base de tudo. A pessoa junta dinheiro para quê? Para comprar uma casa. Porque a casa não é somente o conforto que você tem, ela é também um local para proteção do patrimônio de uma família. A casa está aqui embaixo e o dinheiro está lá em cima porque o dinheiro ele é facilmente diluído, enquanto a casa não. O governo pode imprimir dinheiro, o governo não pode imprimir casa. Aquele ativo que você pode passar de uma geração para outra com mais confiança de que não vai dar problema. Mas o que acontece quando você está comprando um item de necessidade básica, que é uma moradia, como investimento? O preço dessas casas vai ficar alto. E é por isso que hoje no Brasil, qualquer apartamento em cidade grande está aí ao redor de R$1 milhão. E é aqui que você deveria usar o ensinamento do grande filósofo Lula. Se casas estão caras, não compre. Se o imposto está caro, não pague. Se a inflação está alta, não use essa moeda. E todos esses problemas podem ser resolvidos pelo Bitcoin. E se existe um ativo que resolve os maiores problemas da humanidade, esse ativo é essencial. Ele vai para a base da nossa pirâmide. Agora, você não precisa mais comprar casas para ter a garantia de proteção do seu poder de compra. As casas saem da história e aqui na base entra o Bitcoin. A poupança de verdade, a poupança que não pode ser confiscada, não pode ser inflacionada, não podem cobrar imposto sobre o que te pertence.
o ativo mais escasso da história da humanidade. E quando você faz isso, você para de utilizar imóveis como proteção de patrimônio, o que acontece com o preço dos imóveis? Cai. Se está caro, não compra, que o preço vai cair. Então o Bitcoin é como se fosse um grande buraco negro que está sugando o valor de todos os outros ativos do mundo que eram usados como reserva de valor para proteger o seu poder de compra. Imóveis, títulos do governo, ações, e os grandes fundos, os grandes investidores já se deram conta disso. E é isso que explica para você por que em 2025 até o momento tivemos 16.200 bitcoins minerados e 55.896 bitcoins comprados via ETF. Mais de 3 vezes a quantia que entrou no mercado via mineração. E eu não estou contando aqui nem as compras aí por fora. Por exemplo, o Michael Saylor hoje comprou mais 742 milhões de dólares em Bitcoin. Mais de 7.600 Bitcoins em somente um dia. O que está acontecendo para esse povo endinheirado estar se enchendo de Bitcoin numa velocidade muito mais alta do que os Bitcoins que entram no mercado? Eles já perceberam que a vaca foi pro brejo. Somente os mais adaptados a esse novo cenário que eu expliquei para vocês irão enriquecer. Basta olhar o gráfico da Bolsa Americana, do S&P 500, contra o Bitcoin. Olhem esse gráfico, se não parece um gráfico de uma shitcoin que está morrendo. Sim, mas esse gráfico é da Bolsa Americana contra o Bitcoin. O Bitcoin está sugando o valor dessas ações. Mas vocês sabem quais empresas estão com o gráfico invertido, ou seja, não estão sofrendo esse processo? Aquelas que adotaram o Bitcoin. Se uma empresa possui em seu tesouro não shitcoin estatal, não dólar, não real, e sim Bitcoin, o gráfico dela muda, inverte. Somente as mais adaptadas sobrevivem. E nesse processo de seleção natural, onde as empresas conseguem enxergar quais estão prosperando e quais estão morrendo, elas acabam copiando o que dá certo. E o que vemos é esse gráfico aí, das baleias. As novas baleias estão na cor azul, as baleias antigas estão na cor laranja. Notem a quantidade de novas baleias surgindo. Por quê, pessoal? Porque elas estão percebendo que quem adota Bitcoin sobrevive. Quem não adota Bitcoin afunda. E essa migração para o Bitcoin faz com que a cada dia tenhamos mais e mais baleias de BTC. Agora ficou claro para você por que, apesar de estarmos vendo uma grande pressão vendedora, uma pressão vendedora não vista desde junho de 2022, estamos aqui, desde junho de 2022 não tínhamos uma pressão vendedora tão forte, mas apesar disso o preço não sai do lugar. Por que essas baleias, essas empresas, elas estão comprando, elas estão acumulando Bitcoin? Porque elas precisam se adaptar ao novo cenário. Quem não se adapta acaba morrendo. Ah, mas não são somente empresas. A cada semana eu inicio aqui mostrando para vocês o número de estados americanos que estão lançando leis para reserva de Bitcoin. Eram 13, depois eu mostrei 20, agora já estamos em 27. Mais da metade dos estados americanos já estão com proposta de lei para reserva de BTC. E é por isso que mesmo aí, todas as sardinhas, todos os novatos vendendo Bitcoin feito malucos, não muda nada, não tem mais impacto no mercado, porque agora não é mais um mercado amador, não é mais um mercado para crianças, para sardinhas, é um mercado sério. O Bitcoin amadureceu. As crianças estão em memecoins, as crianças estão em shitcoins, achando que ficarão ricas de um dia para o outro. Elas não estão mais dentro do Bitcoin. O jogo do Bitcoin é um jogo de adulto. Olhem esse gráfico que traz pra gente as perdas realizadas, os prejuízos realizados em todos os ciclos do Bitcoin. Então aqui atrás, lá no ciclo de 2016, notem aqui a quantidade de prejuízos realizados, como esse gráfico subia de forma constante, de forma frequente, enquanto o preço aqui do ciclo do Bitcoin subia, né? A linha preta. Mas olha a quantidade de vezes que as pessoas realizaram prejuízo. E aí passamos aqui para o ciclo de 2020 e notem também que gráfico maluco de realização de prejuízo, inclusive o maior de todos aqui devido à Covid, devido à pandemia. Também um gráfico muito volátil, um gráfico muito louco, com muito prejuízo acumulado. E agora o ciclo atual, o ciclo de 2024. Olha só, pessoal, só perdinhas pequenininhas aqui, ondinhas muito pequenininhas em comparação a dos outros ciclos. O jogo mudou. E você também pode mudar assinando agora
o Nação Criptomaníacos. Nosso pacote com todos os cursos, incluindo o curso Nação Bitcoin, para você aprender a como viver, a como se proteger utilizando Bitcoin. Temos também o Nação Trading, para você aprender a operar nesse mercado maluco de criptomoedas. Nos próximos meses, vamos agregar conteúdos sobre teoria das bandeiras, ou seja, você num lugar, seu dinheiro em outro lugar, seu trabalho em outro lugar, e dessa forma você se protege do parasita, se protege do Estado. Tudo isso vai ser agregado a esse pacote do Nação Criptomaníacos. Mas o preço irá mudar em breve. Então essa promoçãozinha, esse precinho pequenininho para o Nação Criptomaníacos vai durar pouco tempo. Se estiver interessado, link na descrição. Enquanto isso, nada de muito impactante acontece no gráfico do Bitcoin. O Bitcoin está nesse momento em $97 mil, logo abaixo dessa linha roxa que é o nosso EMA 21. Precisamos romper esse EMA 21 para ter uma disparada e aí eu entrar aqui alavancado dentro da Quant Fury, tá? E também o EMA 50, se a gente mudar de EMA 21 para EMA 50, vocês vão ver que o gráfico, né, o indicador está mais ou menos na mesma posição. Olha só o EMA 50 servindo aqui como resistência para o preço do BTC. Precisamos desse rompimento do EMA 50 ou do EMA 21 para acontecer um impulso. E aí sim eu entrar aqui alavancado, pegando uma disparada de preço até o topo do nosso canal, lá nos $110 mil. Quem tiver interesse em fazer compras de Bitcoin, altcoins, ações no Brasil, ações no exterior, o que você quiser, faça na Quant Fury sem pagar taxa para compra e venda. Link na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Somente os mais bem adaptados sobrevivem. Se o ambiente mudou, você precisa se adaptar rapidamente. Não seja o último a fazer esse movimento. Empresas e países já estão se movimentando. Corra! Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.